tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre Linear Mixed Models para análise de RCTs com variáveis contínuas. Minha ideia aqui é recapitular alguns conceitos importantes, tá? De RCTs, de análises, até chegar no nosso ponto final, que é a análise do Linear Mixed Models, um modelo alternativo proposto pelo Twisk, que é um pesquisador, né, estatístico. E basicamente eu dividi a apresentação em 3 partes, sendo a primeira essa recapitulação desses conceitos. A parte 2, a gente vai falar sobre a análise de RCTs com um follow-up. E na parte 3, eu vou falar sobre as análises de RCTs com múltiplos follow-ups, que é o mais importante aqui para a gente dentro da nossa proposta. A minha ideia era fazer essa aula teórica, porque, sinceramente, sem a parte teórica desses testes, você não consegue nem montar a base de dados, seu banco de dados para análise. Então, não fazia sentido eu pegar e trazer simplesmente lá o SPSS e mostrar a vocês como que é executado. Então, trouxe esses conceitos teóricos e, se porventura for de interesse, a gente pode combinar uma outra aula para fazer as demonstrações dos testes. Então, pessoal, toda a minha apresentação é baseada nesse livro aqui, um livro que eu ganhei lá em Sydney, do professor Paulo Ferreira. É um livro do Josh Twisk, que ele trata especificamente sobre a análise de RCTs. Né? Foi meu grande companheiro aí, esse livro, durante meu tempo lá em Sydney. E aí, eu queria trocar informações com vocês, né? Eu sei que é um assunto batido, mas para muitos, né? Mas para alguns que estão chegando agora, de repente pode ter pessoas que estão como IC ainda, né? Ou talvez iniciando mestrado, ainda não estão tão familiarizados com esses termos. E aí, para não ficar maçante, ter que trazer slide, reabordando esses termos que a gente quer discutir aqui, eu trouxe essa proposta de bate-bola. Então, queria ouvir de algum de vocês aí, por que nós precisamos dos RCTs? Gabriel Melo Fonseca, primeiro da lista. Bianquinha, Eduarda, Isabela, Lívia. Julião, só enquanto o pessoal aí tá ligando o microfone para responder, tem tipo uma interferência que eu não sei se tá vindo do seu áudio, tá um som, não sei se tá só para mim, uma interferência de microfone, tipo uma microfonia pequena, não sei se tá vindo aí do seu, porque tava todo mundo com o áudio desligado, eu também, aí eu continuo escutando ela. Então, eu vou tentar mudar Oi, aqui. gente, tudo bem? Oi, boa tarde. Oi, Júlio. Eu tô começando a participar do grupo agora, então não sei se eu vou falar besteira, tá? Os RCTs são os ensaios clínicos randomizados, certo? Isso. Então, até onde eu vi sobre pesquisa, a gente usa mais esse tipo pelo fato de que ele aproxima a gente mais da prática clínica, né? Pra gente conseguir interpretar o que vai ser melhor para os nossos pacientes. É algo nesse sentido? Sim. E por que na prática clínica a gente não sabe se uma intervenção funciona e com RCTs a gente consegue chegar próximo disso, a gente consegue identificar, né, investigar se uma intervenção é eficaz ou não. É porque quando faz o RCT, você tem todo um protocolo, né? Então, você tem as variáveis, tem os critérios de inclusão e exclusão, para você conseguir definir um tipo de público e uma intervenção correta. Porque senão, assim, vamos colocar, eu faço vou usar o exemplo do TENS. Aplico o TENS numa patologia de um jeito, aí a Daiane aplica de outro e você aplica de outro, na mesma patologia. A gente não sabe se vai ter o mesmo resultado. Então, para poder ser algo mais fidedigno, a gente tem que fazer as aplicações do mesmo jeito para ver se vai ter resultado positivo ou não. Certo.
Agora o pessoal aí que já está no mestrado, já está mais maduro, por que que a gente não consegue, de fato, além dessas questões de padronização, né, de metodologia, protocolo, por que que a gente não consegue identificar a eficácia de uma intervenção na prática clínica? Por conta dos confundidores. Perfeito, isso. E quais são os efeitos confundidores? Julião, a sua interferência parece Tá me que escutando? Que a está internet tá aumentando. muito ruim. Estamos te escutando, Bianquinha. A interferência parece que é do fone, Julião. Está aumentando bastante. Tá, deixa eu ver aqui, então. Ah, tá, eu acho que eu já identifiquei o problema aqui. Vai me falando, vai me dando um feedback aqui, está melhor. Tá melhor? Agora não tem mais a interferência. Esse aqui tá melhor ou pior? Melhor. Melhor? Acho que esse aqui é o do fone. Ok. Bianca estava falando. Você puxou, né, Julião? Bom, a principal indicação de você fazer um RCT é para você verificar a eficácia, né, de alguma terapêutica, intervenção, enfim. E aí, um ponto positivo dele, que eu acho que é o crucial, é ter um grupo controle. Então, para além de todo o protocolo, né, que a gente estabelece previamente, enfim, existe o grupo controle, porque aí a gente evita os fatores confundidores, que a gente tem alguns, né, que pode ser a história natural da doença, seja aquele paciente bonzinho, enfim, tem alguns aí fatores confundidores que a gente consegue evitá-los, tenta minimizá-los através. Perfeito, Bianca. É exatamente esse o ponto, Daiane também, né? Então, o que acontece? A gente faz o RCT porque na prática clínica a gente não consegue distinguir efeito desses fatores confundidores, foram citados. Então, efeito placebo, história natural da doença, o efeito Hawthorne, né, que é o do paciente bonzinho, e um outro que eu vou dar maior enfoque, que é muito importante para análises estatísticas de RCTs, que é a regressão à média, que é o quê? Geralmente, o participante, o paciente que procura atendimento, ele chega num pico de dor e a tendência é ele regredir para níveis de dor médios. Então, essa mudança também pode gerar ali essa mudança às vezes não é devida a uma intervenção, tá? Então, pode ser um fator confundidor. Em RCTs, é muito importante controlar e considerar a regressão à média. Como eu disse anteriormente, os valores que estão extremos, eles tendem a depois englobar ali, a centralizar dentro de uma medida de tendência central. Então, pessoas ali que estão como outliers, seja com menos ou mais, por exemplo, dor, em follow-ups, a tendência deles é regularizar, tá? Gerando aí uma grande diferença entre uma medida para outra. Uma outra questão é que valores de baseline, além de ter esse problema de regressão à média, quando tem, né, outliers, tem grandes diferenças, é que o baseline do desfecho, muitas vezes, pode ser um fator prognóstico do próprio desfecho. Então, por exemplo, quem tem piores níveis de dor no início, pode ser que, dependendo do contexto, da condição, vá ter piores desfechos no follow-up. Pode ser que vão responder menos a uma intervenção no follow-up. Então, quando a gente quer comparar grupos, nós temos que garantir que o baseline, né, os valores do baseline lá no início, entre os grupos, sejam o mais próximos possíveis, porque essas diferenças podem levar à confusão, né, do que é efeito e do que é uma mudança. Uma das formas de garantir esse baseline comparável, né, sem tantas diferenças, é a randomização, é o processo de alocar participantes em cada grupo de forma aleatória. Isso acontece, esse pareamento, né, dos valores entre os grupos, acontece
pelo fundamento do teorema do limite central, que são uma propriedade probabilística que diz que se você jogar ali com uma certa frequência, né, se você fizer repetições em uma ocasião onde a probabilidade é 50-50, a tendência é que fique igual, né? Então, por exemplo, uma moeda. Se você joga... A moeda a gente sabe que tem 50% de chance de cair cara e 50 coroa. Se você jogar 1000 vezes, o melhor palpite é que serão 500 cara e 500 coroa, né? Coroas, né? Baseado na probabilidade. Só que aí tem um problema. Se a gente jogar moedas 10 vezes, você pegar uma moeda agora e jogar 10 vezes, pode ser que vai cair 8 vezes cara e 2 vezes coroa, mesmo com 50% de chance, né, de probabilidade de cada, porque não permitiu uma frequência suficiente para que as propriedades de probabilidade se acontecessem, né? E em RCTs, né, na vida real mesmo, quando a gente vai fazer um RCT, a gente não tem, muitas vezes, uma amostra gigantesca, né, super trials, com 1000, 10.000 pessoas. Geralmente são menos, são 100, 200, né, nos melhores casos. E essa frequência, né, esse número de N, pode fazer com que, devido ao acaso, esse 50%, né, de chance, de probabilidade, não se apresente, não se manifeste. Então, aí já tem um problema mesmo com a randomização. E aí, pessoal, muitas vezes em RCTs, vai aparecer ali pequenas mudanças diferenças de baseline, que às vezes você vai olhar e não são estatisticamente significantes. E aí, né, antes, nos RCTs lá no início ali dos anos 2000, alguns pediam até para fazer teste de hipótese para ver se tinha diferença estatística, né? Olhar o valor de P, isso tudo. No entanto, hoje, nas análises de RCTs, levando em conta um modelo de regressão, qualquer diferença de baseline tem potencial de impactar na estimativa de efeito, tem potencial de enviesar a estimativa de efeito, tendo um P menor que 0,05 ou não. E isso é um grande problema. Muitos pesquisadores, eles abordam essas diferenças de baseline utilizando o T-score, que é a mudança intragrupo do baseline para o follow-up de interesse, certo? Só que esse T-score, ele não ajusta e não te dá uma estimativa correta se tem diferença de baseline. Então, eu trouxe um exemplo prático, corredores iniciantes com mesmas características, né, nos grupos, sendo comparados, sendo que um grupo, né, de forma aleatória, foram distribuídos de forma aleatória, um grupo fazendo um treinamento, um protocolo de treinamento, junto com uma creatina, né, vai tomar uma creatina, por exemplo, versus só o protocolo de treinamento, igual ao outro, tá? Só que aí no baseline, o grupo controle tem corre ali 4 quilômetros, né, nos testes lá, e o grupo intervenção corre 5. E aí, depois da intervenção, foi avaliado. O grupo controle passou a correr 5 e o grupo intervenção passou a correr 6. Se a pessoa comparar os change scores, né, as diferenças intragrupos de cada, vai dar a comparação de um aumento de 1 para o grupo controle versus o aumento de 1 no grupo intervenção. E vai concluir que não tem diferença. Só que eu pergunto para vocês, pensando aí, né, em pressupostos fisiológicos, né, do corpo humano e tal, né, quem correr aí vai saber falar muito bem. Você passar de 4 para 5 quilômetros e de 5 para 6 quilômetros é a mesma coisa? É o mesmo nível de demanda, de dificuldade? É mais difícil você passar de 5 para 6 do que de 4 para 5. Então, será mesmo que não teve diferença entre grupos? Né? Será mesmo que a creatina não ajudou quem estava ali, não ajudou a chegar aos 6 quilômetros? Então, aí nós já apresentamos um dos problemas de quando você tem um desbalanço do baseline e mostrando que só o T-score não vai regularizar.
Outra abordagem também que alguns pesquisadores acreditam que regularizam o baseline, né, as diferenças, que ajustam as diferenças do baseline, é usar o change score absoluto. É pegar quantos por cento do baseline mudou no follow-up em relação ao outro e comparar. Então, vamos trazer aqui um outro exemplo aqui com desbalanço, com desequilíbrio de baseline. Então, aqui, o grupo intervenção tinha ali um valor 3 de uma medida e ganhou mais um, né? Passou para 4. Enquanto que o controle tinha 2 e ganhou mais um, passou para 3. Aí você vai fazer as comparações. O grupo de intervenção ganhou mais um, equivale a 33% do seu valor inicial. Ou seja, ele teve um ganho de 33%. No 2, como ele ganhou mais um, ele ganhou 50% do valor inicial. Ou seja, aqui você conclui que o grupo controle foi melhor, porque ele ganhou mais porcentagem em relação ao valor inicial, né? Só que isso também não é verdade, né? Se a gente considerar por o exemplo anterior e outras coisas, a gente vê que muitas vezes não vai ser compatível esse ganho de 50% sendo melhor do que o de 33%, tá? Então, para todas as hipóteses, é necessário que o baseline esteja ajustado para qualquer diferença. Então, a gente busca sempre que o baseline seja o mais próximo do outro possível, e se não estiver, a gente tem que levar em conta essas diferenças, tá? E a gente vai discutir ajuste de baseline em todos os modelos que eu vou abordar aqui hoje, até o Linear Mixed Models. Bom, dada a conceituação, a gente vai para a parte 2 agora, que a gente vai falar sobre análise de RCTs com um follow-up só. Só para termos aqui de compreensão, a gente precisa entender o que são time points, e o que são baseline e o que são follow-ups. Time points são todos os pontos de medidas, incluindo baseline e incluindo follow-up, que são as medidas posteriores, né, ali ao baseline. O baseline é a medida antes da intervenção dos dois grupos, né, e o follow-up, como eu disse, é a medida após intervenção, geralmente após intervenção, tá? Ele pode ter um follow-up, pode ser 2, pode ser 3. Por enquanto, a gente vai se ater aqui aos RTTs com um follow-up só. O que acontece? Os testes mais tradicionais aí para análise de RCTs com follow-up, com teste T independente, ANOVA, eles eram classificados em uma família de comparação de médias. Então, até hoje, em alguns livros de estatísticas, a gente consegue ver essa distinção. Então, tinha a família de comparação de médias e famílias de testes de associação ou predição, que eram os testes de regressão, né? Quando você queria ver uma associação entre uma variável e outra. Só que, com o tempo, veio a abordagem, a lógica dos General Linear Models, que é basicamente o quê? Eles perceberam, né, que o teste T e a ANOVA, na verdade, são formas diferentes de regressão, onde, ao invés de você usar só variáveis contínuas, você categoriza algumas variáveis independentes, como, por exemplo, o grupo. Então, passou-se a abordar uma visão mais de regressão para a análise de RCTs. Esse movimento se chama isso, modelo linear geral, ou General Linear Models. E, basicamente, a equação, aí a gente vai começar a entrar um pouquinho só, né, na ideia, né, matemática da coisa. A equação do GLM, né, do General Linear Models, é basicamente uma regressão, onde o y, que é o desfecho, que você vai ver, né, você quer ver lá a diferença na intensidade da dor, por exemplo. Aqui é o intercepto, esse beta zero, que em RCTs vai ser o valor da média do grupo de referência. Sempre vai ter um grupo de referência e geralmente a gente coloca o controle, tá? E esse coeficiente aqui do tratamento, tá? Que é um coeficiente que vai fazer ali a interação, né, entre o valor ali do baseline, por exemplo,
observando ali a diferença entre grupos, sendo o X aqui o representante do fator grupo, tá? E aí esse X ele pode ser 1 ou pode ser 0, sendo que a gente coloca 0 geralmente para o controle. Mais o componente de resíduo, de erro, da equação. Esse componente de erro aqui ele vai estar sempre presente, então ele é uma constante. Então, às vezes, eu vou apresentar as fórmulas sem incluir esse componente de erro aqui, tá? Então, na lógica tradicional, o que teve de mudança para a lógica de regressão? Antes, você tinha que usar só variáveis, você tinha sempre que categorizar variáveis. Não dava para você incluir na equação, no modelo, só a variável numérica. Então, muitas vezes você tinha que fazer categorização, por exemplo, muito arbitrária. Então, você queria ver a influência da idade, né, no efeito da intervenção naquele desfecho. Aí você tinha que fazer categorias, por exemplo, idade maior que 60, idade menor que 60. Ou dor, o que é dor grave, o pesquisador considerou mais que 5, ou leve menor que 5. Só que isso é muito arbitrário, né? E é uma coisa subjetiva. Quando você adota uma lógica de regressão, você pode simplesmente colocar essa variável numérica lá e o modelo vai fazer ali um coeficiente baseado na natureza ali da variável mesmo, que é numérica, né? Então, vai fazer uma mudança, por exemplo, para cada uma mudança na variável de exemplidade, vai impactar tanto no efeito da intervenção no desfecho. Então, você tem essa visão que aproxima mais, né, do que é real e não cai em arbitrariedade. Um dos testes mais tradicionais, fazendo revisando aí alguns desses testes, é o teste T independente, que é basicamente a ideia, você pegar as médias entre os grupos, né, fazer ali a diferença, que é uma subtração, sobre o erro padrão da diferença, né, dos grupos. E aí, nessa evolução para o GLM, a fórmula do teste T adotada basicamente é aquela fórmula que eu mostrei, né? Que é uma fórmula de regressão linear com uma variável categórica, né? Para representar ali o fator grupo, tá? Então, é a mesma que a gente viu antes. Ou, para alguns pesquisadores, né, que preferem apresentar o change score ao invés dos valores absolutos ali por follow-up e tal, você pode fazer o change score ao subtrair o valor do baseline, do follow-up de interesse menos do baseline. Aí você vai ter a diferença. E aí depois usar as diferenças para fazer o mesmo cálculo. Só que os problemas do teste T. Primeiro, como eu falei inicialmente, o change score não é ajuste de baseline, então pode trazer problemas. E o que acontece? Tem o problema da multiplicidade. Porque se é um RCT com vários follow-ups, você tem que fazer teste T em um, depois teste T em outro follow-up, depois em outro. Isso vai acumulando o erro, deixando sua síntese ali, né, seu achado, mais sujeito a erros. A outra abordagem bem tradicional é a ANOVA ou ANCOVA, quando você covaria, né, para alguma variável de interesse. Aqui, repetindo, né, a fórmula de regressão, com uma variável categórica ali representando, né, um dummy de categoria representando o grupo, podendo ser 0 para controle ou 1. E como vocês podem ver, como é a mesma, isso reflete na prática. Em alguns estudos, né, que investigam ali, estudos metodológicos sobre análises estatísticas, que investigam o desempenho de testes, eles encontram que a ANOVA One Way, a ANOVA de uma via, geralmente tem o mesmo desempenho, ou um desempenho muito parecido com o teste T independente em RCTs com um follow-up só. Então, vai dar a mesma coisa, basicamente. Só que também vai trazer os mesmos problemas, né? De multiplicidade depois e também, mesmo que se você fizer o change score, não vai ajustar o baseline. Para resolver o problema do change score, você pode fazer a ANCOVA, covariando, que é a ANOVA, só que covariando com uma determinada variável de interesse, que no caso aqui
vai ser a variável baseline, tá? Que é esse YT0 aqui. E aí vai entrar naquela explicação que eu disse. Os valores de baselines vão entrar aqui como uma variável numérica, sem precisar de categorizar nem nada. E aí, o modelo vai fazer o ajuste da diferença para o coeficiente do baseline, né? Das diferenças ali. E dessa forma, o baseline fica ajustado. Você pode também, você tem a opção também de fazer a ANCOVA com Change Score, para quem prefere apresentar as diferenças, né? Subtraindo aí o follow-up de interesse, o valor do follow-up de interesse menos o valor do baseline, né? Mantendo aqui a covariação para o valor do baseline, tá? Então, aqui a gente já resolve um problema, que é aquele desbalanço de baseline, mesmo que muito pequeno, que é importante fazer. E aí, para análise de RCTs com um follow-up só, a ANCOVA, tá? Ou seja, você fazer aqui o ajuste para o baseline é superior ao teste T independente e a ANOVA sem o ajuste do baseline, e sendo que a ANCOVA com valores absolutos ou com T-score vão ter o desempenho bem parecidos, né, entre eles, na verdade vão ser os mesmos, porque são matematicamente equivalentes. E dando um passo à frente, para RCTs com um follow-up só, esses testes aqui também vão ter um desempenho muito parecido se você quiser fazer o Linear Mixed Models. Então, para um follow-up só, a RCT de um follow-up só, você pode fazer a ANCOVA, né, e você resolve o seu problema. Bom, terminada a parte 2, a gente vai para a parte 3, tá? Aqui vai complicar um pouquinho, então eu queria saber se tem alguma coisa que não está tão clara, se tem alguma coisa que eu falei aqui que estava muito difícil, que vocês queiram que eu revise ou retorne a explicação. Julião, não deu dúvida não, ficou muito claro. A gente só fica pensando às vezes, por exemplo, assim, toda vez que eu estudo um pouquinho mais de estatística, eu fico pensando às vezes por que que nos estudos a gente não faz, tipo, o caminho que é o melhor, sabe? A gente vê às vezes, muitas vezes nos estudos, igual essa questão do change score, da forma que você foi explicando e tudo, e, né, por que que a Ankova seria melhor, a gente vê muito, por exemplo, o uso dos métodos que não seriam os melhores, né? E a gente vê muita inferência em cima disso. Então, sempre quando eu vejo assim, quando eu fico refletindo, estudando sobre, eu fico sempre pensando nisso, né? Por que que a gente vai. A gente não, mas muitos estudos vão por essa via que não é a melhor via, né? É porque, infelizmente, é uma crença, né? Muitos pesquisadores, eles acreditam que o Change Score vai ajustar para o baseline. Só que o Change Score é só uma forma de apresentação ali dos efeitos, né? De como você quer apresentar nos grupos. Porque tem gente que não gosta de valor absoluto, tem gente que gosta de ver a diferença, né? Já lá na tabela. Então, é mais uma preferência para apresentação dos dados, né? Sim. Mas aí, infelizmente, muita gente tem essa crença, né, errônea. Professor, a gente não está escutando. Se você estiver falando, tá um som bem de longe. É, Agora, o não que parece que você gritou, a gente escutou um pouco mais. você tá com o Bluetooth ligado no carro, às vezes? Melhorou alguma coisa? Ah, agora Total. 60. Ah, beleza. É, Julião, parabéns aí pela apresentação até agora. Acho que tá... Pessoal, fica à vontade aí para perguntar. Só lembrar também que tem uma questão histórica, tá, Dai? A estatística ela evoluiu como a metodologia evoluiu, né? Então, se você for pegar livros de estatística e metodologia antigos aí, o teste T era maravilhoso, né? E depois vieram as críticas e aí as explicações estatísticas, por que dessas críticas, e aí vai evoluindo, né? Então, chegamos aí aos modelos mistos, que são tentativas aí de controlar vieses aí, né? Então, é lógico que tirando essa questão da evolução,
tem muita gente que não se atualiza, tá? Faz um baita de um curso de estatística há muitos anos atrás e aí mantém fazendo o resto da vida a mesma metodologia estatística e com isso comete os erros, né? Então, sempre que for fazer um projeto, primeira coisa é escrever um bom projeto, ter uma equipe competente, fazer muito brainstorm para assim que o protocolo tiver muito tranquilo, aí você prossegue, né? Porque mesmo assim você comete erros, aí você minimiza. Vou só complementar aqui, acho que tem algumas informações que o Júlio falou super legal, tem alguns cuidados, né? O baseline, por exemplo, óbvio que o Júlio deu um exemplo, mas todo mundo quando olhar os papers tem um desvio padrão também, para entender essa diferença que a gente estava falando, né? E aí eu digo isso porque, né, os artigos antigos, eles vinham até com aquela, ainda tem alguns, né, com a diferença do P no baseline, né, e ficava fazendo aquela análise que é, é fácil de você achar uma diferença. Então, todo cálculo amostral é para achar uma diferença, mas se ele não for calculado, você não tem uma amostra suficiente para encontrar, né, então isso é muito interessante. E aí o que a Dai falou também acho que é muito legal, que eu acho que tem um pouco do medo que a galera tem da estatística, Dai, aonde você deixa na mão a análise ou a posteriori de alguém que não está inserido no trabalho, que não te ajudou a formular umas perguntas, né? E também até a cabeça fechada dos próprios estatísticos. Por que que eu falo isso? Assim, lá na Santa Casa, a gente tinha um setor de apoio estatístico, aonde era uma entre aspas, um museu lá que fazia na mão e, tipo, respondia, falava que tudo respondia, mas sem saber muito esse contexto da pesquisa, né? E eu sei que os grupos mais fortes, né, ou os próprios pesquisadores têm um conhecimento estatístico muito bom, ou eles têm um bioestatístico que está dentro para fazer análise de estatística, né? Então, dependendo da forma que você coloca, as pessoas conseguem chegar. E aí, o que que eu percebo, né? Quem tem menos familiaridade com estatística faz perguntas menos interessantes porque ele não sabe nem como elaborar a pergunta, né? Então, essa é uma das coisas que não é saber fazer a análise, mas é entender como que eu respondo. E isso é, assim como desenho de estudo, tem desenho de estatística. E aí eu sempre falo que é a mesma equivalência, né? Se você não souber, você está vendo estudo observacional e querendo ver efeito. Então, acho que tem várias coisas que o próprio, os pesquisadores do Brasil, né, têm uma ignorância e também não acompanham, e também tem o viés que a estatística e a bioestatística também tem modas. E aí elas vão caminhando também junto com as estatísticas, não com as pesquisas. Sim. Pessoal, mais algum conceito que não ficou muito claro para a gente poder prosseguir? Quem tiver isso. Eu tentei ser o mais. Tentei simplificar o máximo possível, porque eu imaginei que teriam pessoas que ainda não tinham ali contato com a estatística. Então, queria ouvir também, né, se está ok para quem, né, tá vendo agora, se está num ritmo legal. Bom, então, vamos lá então para a parte 3, onde a gente vai falar das análises de RCTs com múltiplos follow-ups, tá? Bom, considerando essas análises que a gente falou anteriormente, a gente tem que conceituar, a gente tem que trazer uma coisa interessante, que é essas análises, elas na verdade, elas fazem uma análise transversal em um estudo longitudinal. O RCT é um estudo longitudinal, né? Ele tem um fator tempo ali. Então, como eu disse, às vezes a pessoa pegava o teste T e fazia a diferença no follow-up 1, depois no follow-up 2, depois no 3, né? Estimando ali cada teste em cada follow-up separadamente. E aí, uma coisa que é buscada, né, que começou a se buscar, eram testes que levavam em consideração isso, essa longitude, né, essa questão do longitudinal do RCT. Porque quando você faz
você faz uma análise estatística, você quer que a análise estatística seja representativa ali do seu modelo metodológico, certo? Então, quando você faz essas análises separadamente por time point, você vai ter a multiplicidade, né? Quanto mais testes você faz, mais sujeito a aumentar o fator erro você tem, né? Mais a sua sua probabilidade disso acontecer. Você exclui automaticamente pacientes ou sujeitos, né, participantes com missing. Então, por exemplo, se tinha uma pessoa aqui, né, aqui no baseline, você tinha 30 pessoas, aí tal, você analisou aqui, chegou no 2, um deles não foi na avaliação, automaticamente ele está fora, né? Então vão ter 29. Isso já é um problema, né? E além disso, ignora as dependências das medidas. Em estudos longitudinais, a gente está avaliando o mesmo participante em pontos diferentes. Então, a medida de cada participante ali, ele tem uma própria variação, né? Então, isso tem que ser levado em conta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mais para frente, sobre essa dependência. Então, basicamente, seu modelo de análise estatística tem que combinar com sua metodologia de forma que leve em conta toda a natureza metodológica, para que você não perca toda a sua força ali da metodologia proposta, né? Então, para análise de RCTs, a gente agora busca por métodos longitudinais. E aí eu vou voltar um pouco no conceito um pouco mais básico, que talvez confunda quem está se familiarizando agora com esses conceitos, né? Mas que é importante e que é pouco falado também. Que é basicamente o que faz uma intervenção quando ela é efetiva na vida real. Qual que é o comportamento que ela gera, por exemplo, naquele desfecho numa condição? Basicamente, ela melhora o prognóstico clínico de uma condição, né? Então, imaginemos aqui uma determinada condição, né? E vamos, nesse exemplo, vamos supor que esse seja a história natural da doença. Tá? Então, aqui é a evolução, né, diante do tempo aqui, da condição, sendo observada sem nenhum tipo de tratamento, sem nada. Só a condição, só observar a condição ao longo do tempo, tá? E o que faz a intervenção? Você vai intervir, digamos que você vai pegar um grupo igual a esse aqui, de pessoas, né, igual a esse aqui, você vai aplicar a intervenção e você vai ver se o prognóstico desse grupo com o fator de intervenção está diferente, está melhor comparado com o controle. Então, na prática, na vida real, é isso que uma intervenção eficaz faz. Ela muda o prognóstico clínico de uma condição. E quando a gente fala de prognóstico, a gente está falando de um tempo, né, um tempo A até um tempo B. Tem o fator tempo aí. Então, essa análise, ela tem que considerar, né, novamente, esse conceito de dependência das medidas, que são os mesmos sujeitos sendo avaliados em tempos diferentes. Não dá para você simplesmente analisar de forma independente cada time point, como se as pessoas aqui não fossem as mesmas aqui, as pessoas aqui não fossem as mesmas daqui. Tem que considerar essa trajetória de um follow-up para o outro. E para isso, já é uma coisa que muda, né? Eu falei no início que se a gente não entender um pouquinho do conceito teórico desses modelos, a gente nem consegue estruturar nossa base de dados. É por isso. A grande diferença para modelos longitudinais é que você vai, já de cara, você vai ter que mudar toda a estrutura da sua base de dados. Então, a gente conhece esse modelo aqui, que é o modelo wide, né? O modelo largo, que geralmente na primeira linha aqui, na coluna lá dos participantes, né? Tem a coluna de um participante, aí tem o valor do desfecho, tem se ele é do grupo intervenção ou do controle, né? E os time points posteriormente, valor do baseline, enfim. Aí depois você vai para outro indivíduo com as mesmas, com os mesmos valores, né? Em cada uma das colunas. Então, o fator tempo ele é diferente.
tá? Ele está em uma coluna, ele é um fator, uma variável independente do modelo. Para você considerar a dependência das medidas, ou seja, o mesmo indivíduo sendo avaliado em diferentes pontos de tempo, considerando essa correlação, né, do mesmo indivíduo em diferentes pontos, você precisa mudar a estrutura. Então, na primeira coluna lá de participante, onde você colocava um participante aqui, outro aqui, vai ficar dessa forma. Um participante vai ficar em uma linha para cada time point que ele foi avaliado. Então, vamos supor, aqui é o baseline, aqui é o follow-up 1, follow-up 2 e follow-up 3. Tá? Dessa forma, você avisa o programa de que são os mesmos participantes sendo avaliados em pontos diferentes. Certo? Então, isso já é uma coisa extremamente importante. Sem fazer isso aqui, sem mudar para o modelo long, você já não consegue fazer análises longitudinais para RCTs. E aí, entrando em modelos longitudinais, existem vários, né? E aí eu vou, de novo, fazer uma evolução temporal. Dá para você fazer uma análise, né, de RCTs com múltiplos follow-ups com o GLM, com o General Linear Models, né? Utilizando ANOVA, ou ANCOVA. Né? A gente viu que é melhor usar ANCOVA, porque covaria para o baseline. Só que nesse caso, a gente vai usar o Mixed ANCOVA, né? ANOVA mista, ou ANOVA com medidas repetidas. Aí, geralmente, a gente vê no artigo lá, ANOVA, medidas repetidas, aí coloca lá entre aspas, fator grupo e tempo, né? Ou two-way ANOVA. Essa nomenclatura, ela varia muito. Então, assim, o interessante é entender o que faz do que as nomenclaturas em si. E nesse mix ANOVA ou ANCOVA, o que eles fazem? Eles fazem uma análise, uma equação simultânea, né? Então, tem essa chave de agrupamento aqui, né, dos follow-ups. Então, follow-up 1 e 2. Imagina que é um RCT com 2 follow-ups, né, além do baseline, certo? Aqui é o coeficiente, né, que é o valor de baseline. E aqui o fator grupo, tá? Sendo o X podendo ser o controle quando for 0 e a intervenção quando for 1. E só uma coisa, tá, pessoal? Para ler essas equações aqui é interessante. Quando a gente vê mais, a gente lê, né, de forma lógica, I. Então, é isso, e isso, e isso. E quando a gente vê vezes, é com. Tá? Só para vocês me acompanharem aqui. Mais isso aqui, que é o quê? É o ajuste do baseline. Então, que esse y e 0 aqui é o baseline. Então, tem um coeficiente para ajuste de baseline para cada tempo, né? Tanto no tempo 1 quanto 2. Mais o fator erro, né? Mais a questão do erro residual. Que aqui, basicamente, o que faz? O que faz uma ANOVA? A fórmula tradicional da ANOVA, né, até antes do GLM, era o MST, que é o Mean Square of Treatments, que é a média quadrática entre os grupos, sobre o MSE, que é o Mean Square of Errors, né, do erro. Então, o que faz a ANOVA? Ela considera o erro, ou seja, tal variabilidade é erro. Dito isso, considerando essa variabilidade, qualquer diferença que se tiver entre os grupos é devida à variável independente, que é grupo. Tá? Então, qualquer diferença ali a gente pode aferir que é da intervenção. Então, por isso tem essa questão do erro aqui. Só que aí, a Mixed ANCOVA, ela vai fazer isso, vai considerar os sujeitos, né, ao longo do tempo, mas ela vai ter algumas limitações. Sendo a principal, ela precisa do pressuposto de esfericidade. O que é isso? As diferenças da variância de cada follow-up, elas precisam ser iguais ou muito parecidas, né? Elas precisam ser homogêneas. Se em cada follow-up ali os valores começarem a variar muito ao longo do tempo, e pode acontecer às vezes,
você já fere o pressuposto, né, o pré-requisito de esfericidade deste modelo. E ele tende a ficar errôneo. Isso muitas vezes acontece em RCTs. Então, para fazer o mix da ANCOVA para RCTs com múltiplos follow-ups, você precisa fazer o teste de Mauchly, que é para ver se tem se a esfericidade ela é homogênea, né, se cumpre o critério de esfericidade, e se não, fazer correção de Geiser ou Felt. A mix da ANCOVA também tem uma outra limitação. Ela tem baixa flexibilidade de tempo e medida. Na vida real, em RCT, o Gabriel vai me ajudar nessa parte aí. Digamos que você tem uma avaliação 7 dias depois. Dificilmente todos os participantes serão avaliados 7 dias depois. Às vezes vai ter imprevisto, às vezes vai ser feriado, eles vão querer marcar para o 8º dia ou para o 9º dia. Então, na mix da ANCOVA, ela vai analisar partindo do pressuposto que você avaliou todos exatamente no mesmo dia, na mesma janela ali, né, igualzinha, sem variação ali de cada indivíduo em relação ao tempo, né, que você avaliou. E isso é muito pouco prático, né? Então, ela não considera essa variabilidade que acontece na vida real. Ela quebra as pernas do pesquisador, né, Julião? O Gabriel caiu, infelizmente, pela internet, mas eu tenho certeza que ele ia comentar isso, porque até com a experiência de pesquisa online, isso ainda é mais difícil para a gente conseguir concentrar tudo no mesmo dia, né? No presencial já é muito difícil, e no online a experiência do Tecli mostrou que isso fica ao quadrado, ou ao cubo, sabe? Uhum. A Miss Ankova também, ela exclui automaticamente sujeitos que têm algum missing em algum follow-up. Isso também, na vida real, é pouco prático, porque quanto mais follow-up você tem, a chance de você perder a avaliação em algum follow-up é muito grande. Isso geralmente vai acontecer. E aí o sujeito vai ser excluído, né, da análise. E aí já começa a ferir, né, já começa ali a não concordar com o princípio de de análise por intenção de tratar, e outros problemas, né, que vão enviesar seu RCT. E aí fica limitado também em relação à imputação, quando essas perdas são ao acaso, porque ela não tem um método de imputação embutido, igual no Linear Mixed Models, que a gente vai ver mais para frente. Então, você, às vezes, tem que fazer uma imputação à parte, tá? Para quando a variável é perdida ao acaso. Então, o paciente morre, o paciente muda de cidade, tal. Não tem nada a ver com a condição ou com a intervenção. Dito isso tudo, os melhores modelos estatísticos que se adequam num desenho metodológico longitudinal são os Mixed Models e os Generalized Estimating Equations, que a gente vai chamar aqui de GEE, tá? Então, as vantagens desses dois modelos para o modelo de GLM, lá com a ANCOVA, com a ANCOVA, Mixed ANCOVA. Então, todos os sujeitos nesses dois modelos aqui são incluídos na análise, tá? Mesmo que tiver missing. Eles são mais flexíveis, tá? Então, você pode, por exemplo, nessa relação do tempo até a avaliação, você pode fazer com duas abordagens, porque agora a gente está falando de um modelo que é de regressão. Então, você pode colocar variáveis contínuas. Então, você pode ajustar essa diferença aí na janela de avaliação, colocando, por exemplo, o número de dias, né, que foi feita a avaliação. Então, vamos supor, foi avaliado 7 dias depois, você coloca 7. O outro foi avaliado 8, você coloca 8. Outro 9. E aí o próprio modelo estatístico vai fazer a análise considerando, né, esses intervalos de tempo. Ou, para caso você tenha categorizado os times, né, que já é o mais comum a se fazer, isso aqui é um pouco mais complicado, geralmente o mais feito é isso, que é a modelagem de trajetórias individuais. Você simplesmente coloca, né, para o modelo considerar um random slope, né, que é uma rampa ali, uma inclinação, né, pensando ali no modelo cartesiano, individual, de cada pessoa ali. Então, cada pessoa, basicamente, vai ter uma certa variação nas medidas. Ou seja, pode ser que uma foi avaliado com 6, outro com 7, outro com 8.
Então, ele leva em conta isso. Ele abre margem para considerar essa possibilidade, o que é excelente, é muito mais próximo à prática da realidade. E outra questão que é excelente é que ele não depende da esfericidade. Ele não depende se cada time point ele tem a variância homogênea, né, entre os time points lá, tá? As diferenças entre os time points. E aí, esses dois modelos, eles vão lidar com a dependência. Lembram lá que o indivíduo é o mesmo, avaliado em vários time points, né? Ou seja, eles são medidas dependentes, né, uma das outras. Cada um desses dois modelos... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... E aí, esses dois... Desculpa aí, gente. Esses dois modelos, eles vão diferenciar na forma que vão lidar com essa dependência. O Linear Mixed Models, ele vai lidar utilizando o Random Intercept Variance, que basicamente, ele vai estimar o intercepto para cada sujeito da sua amostra, né? Da mesma forma, vai fazer muito parecido com o cálculo ali de variância, pegando os desvios em relação à média, depois você calcula a variância, vai fazer muito parecido, mas considerando agora interceptos, né? Considerando o intercepto da amostra, aí ele vai considerar que sua amostra ela tem uma distribuição normal, e aí ele vai, baseado nos desvios de intercepto de cada sujeito, para esse intercepto amostral, ele vai calcular o quanto, né, que é a variância do intercepto de cada um. Então, cada indivíduo vai ter sua variância, tá, de intercepto. E isso, qual que é a implicação prática disso aqui? Lembram lá no modelo, na fórmula da ANOVA, que você tinha lá mais o erro residual? Então, o que acontece? Toda variação na ANOVA, no modelo ANOVA, ela é considerada erro, tá? Então, ela não considera que os indivíduos, né, o mesmo indivíduo, ele pode variar ali um pouquinho a cada time point. Ele não abre essa margem. Então, aqui no Linear Mixed Models, ele acrescenta o Random Intercept, ou seja, o mesmo indivíduo, por diversos fatores aleatórios, pode ter um valor ali que vai variar e que não seja erro, seja a sua própria trajetória mesmo, tá? Então, isso é muito interessante e aproxima mais o nosso desenho de estudo, da nossa, né, do RCT, como ele é feito realmente. E aí, o termo Linear Mixed Models, ele é chamado dessa forma, né, Mixed, porque ele combina efeitos fixos, que são as variáveis independentes, então, grupo, né, sem intervenção, controle, tempo, mais os efeitos aleatórios, que é justamente a questão do Random Intercept, tá? Que é os sujeitos podendo ter sua própria variação nas medidas. E aí, pessoal, dito isso, então esse valor aqui, esse U, né, é a grande diferença do Linear Mixed Models para o GLM. Esse que é o ponto-chave. E aí, agora, a gente vai abordar essa parte aqui da equação. Porque até aqui, ó, até aqui, eles são parecidos, tá? Eles são iguais, na verdade, em relação ao GLM, né, com a diferença disso e disso aqui. Agora, essa parte é a interação, que é basicamente a interação de grupo e o time point de interesse. Nesse caso aqui dessa equação seria o time point 2, tá? Que eu falo o OP1. E o que significa essa interação? Para falar o que significa interação, a gente precisa entender os tipos de efeito que são estimados. Tem o efeito geral de tempo, que é você avaliar só o efeito do tempo, só a influência do tempo na sua amostra completa. Tem o efeito geral de grupo, que é você pegar as diferenças dos time points, fazer a média das diferenças de um grupo e comparar com a média das diferenças do outro grupo. Então, você tem um efeito só, né? Para cada grupo você compara. Em RCT isso é muito pouco usado. Geralmente a gente quer ver por follow-ups, né?
E geralmente no follow, no mais longo, a tendência é que a diferença diminua. Então, isso é muito pouco usado, é mais usado em estudos prognósticos. O mais interessante para a gente aqui é a interação grupo por tempo, né? Que é a trajetória da mudança de cada grupo, se ela foi diferente entre os grupos. Então, você pega a diferença intragrupo, né, do follow-up de interesse em relação ao baseline e compara essa diferença. Então, aqui está a fórmula. Para o grupo de intervenção, então, a média do follow-up de interesse menos a média do baseline. Para o controle, a diferença do controle, né, a diferença intragrupo, é a média do follow-up menos a média do baseline. E aí você tem o efeito de interação. A interação é isso, é a diferença das diferenças. Isso é muito interessante, isso é muito importante para a gente entender os próximos conceitos. Aqui a gente tem um exemplo. Digamos que o grupo controle, ele teve uma melhora aí para o follow-up de interesse de 20 pontos. Então, no baseline, ele tinha 30 pontos, ele passou para 50, então ele teve a melhora de 20, né? A diferença entre grupo de 20. No experimental, ele teve uma melhora de 25, né? Uma diferença entre grupo de 25. Porque no baseline ele tinha 30, ele passou para 55. Ou seja, o efeito da interação é 25 menos 20 é 5. Então, toda vez que a gente vê interação, a gente tem que pensar nesse valor, tá? Então, nas fórmulas, quando aparecer lá na variável lá de intervenção, né, de interação, quando for 1, vai ser esse valor, já é o valor da diferença das diferenças intragrupo, tá? Naquele follow-up de interesse. Então, explicado as questões do Linear Mixed Models, como ele lida com essa dependência, a gente precisa entender rapidamente aqui o Generalized Estimating Equations, que é aquele outro modelo, o GEE, que também lida com as dependências, né, das medidas. A gente só vai entender ele rapidamente para entender as estruturas de correlação. Os GEEs, eles são nada mais do que uma forma de análise mais flexível, tá, em relação ao Mixed Models, sendo que ele é um modelo linear generalizado, que é o Linear Mixed Models, mas com mais flexibilidade para distribuição da amostra, porque o Linear Mixed Models ele é feito para distribuição normal. Já com Generalized Linear Mixed Models, você consegue ajustar a análise para o tipo de distribuição que você tem, tá? E o GE, ele é a extensão do Generalized Linear Models, considerando que as medidas são repetidas, tá? E aí ele vai fazer isso, ao invés de usar Random Intercept Variance, que eu falei mais lá no Linear Mixed Models, ele vai usar essas estruturas. Só que sobre ainda o GE, o Twisk, ele tem um estudo lá que ele mostrou que quando tem missing, o Linear Mixed Models, ele desempenha melhor, um pouquinho melhor do que o GE. Então, a gente vai focar mais no Linear Mixed Models aqui, nessa apresentação. Mas aí, falando sobre as estruturas, basicamente, que essas são as estruturas mais comuns nos diferentes programas estatísticos, que são como você espera essa correlação, né, dos sujeitos nas diferentes medidas, dos follow-ups, elas vão se comportar. Então, tem esse AR1 aqui, por exemplo, é quando os follow-ups eles têm medidas regulares, né, de tempo, por exemplo, 0, 2, 4, 6. E aí, essas medidas elas estão fortemente correlacionadas com a medida anterior. Nesse Compound Symmetry, a ordem temporal não altera a dependência, porque geralmente é uma condição mais estável. Então, assume um valor de correlação único e fixo, mais constante. Nesse unstructured, né, sem estrutura definida, ele deixa livre a correlação sem impor nenhum desses padrões. E o R1 heterogêneo são para observações irregulares de tempo,
né, permitindo uma queda de correlação com o tempo. Então, ou seja, o indivíduo ele vai variar mais à medida que o follow-up for se estendendo, for chegando mais longe. E o compound symmetry heterogêneo, que é essa variação, ela oscila, né, entre as fases de intervenção. Pode ser que o indivíduo vai, sei lá, ter um valor maior ou menor em diferentes follow-ups ali, né, em relação à direção. Então, ele leva em conta essa variabilidade. Isso aqui é mais para conhecer, porque na hora de analisar mesmo, você tem que voltar e ver ali qual teoricamente se encaixa melhor. E aí eu trouxe essa estrutura de correlação, porque existem abordagens no Linear Mixed Models em que você pode incluir uma estrutura de correlação, tá? Então, dá para você fazer Linear Mixed Models com a estrutura de correlação. E esses critérios, eles são majoritariamente escolhidos baseados no espaçamento, né, das medidas, quanto tempo você tem de uma para outra, se são intervalos regulares, se são intervalos maiores, se tem presença de uma intervenção ativa ali, e dependendo, né, variando de como a intervenção age, então algumas intervenções elas tendem a agir mais a curto prazo, outras mais a longo prazo, então isso tem que ser levado em conta, além da estabilidade biológica da condição. Se ela tem flare-ups, né, ao longo do tempo que você definiu ali, né, se, vamos supor, 2 anos, e quantos flare-ups são esperados para a condição dentro desses 2 anos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para escolher a estrutura. Só que quando for fazendo Linear Mixed Models, essa estrutura, muitas vezes, né, ela vai bater e vai dar lá na saída warning, vai dar errado, porque elas vão lidar com essa correlação, com essa dependência de medidas, exatamente da mesma forma que o Randall Intercept Variance lida. Então, vai ser trivial, né? Vai dar trivialidade lá e não vai ter efeito da estrutura de correlação escolhida, tá? O lado bom é que esses modelos eles são robustos para a escolha errada, tá, da estrutura. Então, se você de repente escolheu errado, geralmente não vai impactar muito no tamanho de efeito ou na direção. E você tem critérios estatísticos que vão te ajudar a escolher alguma dessas estruturas. Sendo no GEE usando o QIC, e no modelos mistos tem o AIC e o BIC. Tem outros também, mas esses são os mais famosos. Sendo que quanto menor o valor, mais ajustado a estrutura de correlação está. E aí, chegando na parte final, né, nos últimos modelos, a gente vai ter a ANCOVA longitudinal, que é, na verdade, a Longitudinal Mixed Model Analysis of Covariance. Ela é muito parecida com a ANCOVA, tá? Só que agora ela é longitudinal. Então, a gente vai ver isso na equação. Aqui é a mesma fórmula, tá? Adicionando aqui os tempos, certo? Então, leva em conta os tempos, os mesmos indivíduos em cada tempo. Sendo que esses tempos aqui, geralmente é o valor, né? Vai ser o valor, na verdade, do seu grupo de referência, que geralmente é o controle, tá? E aqui as interações que eu falei lá. Lembram lá que era o valor mais 5, que é a diferença das diferenças? Sendo que aqui, né, o variável x vai ser 0 ou 1. Se for 1, vai aparecer lá o mais 5, que eu dei no exemplo. Se for 0, não vai aparecer nada. Então, vai ser o mesmo que aqui, por exemplo. Então, a interação da intervenção no time 2 vai ser o mesmo valor daqui, né? Porque vai estar multiplicado por 0. E a mesma coisa para o time 3, tá? E aí, só uma rápida explicação do que é a variável dummy. Porque aqui, na verdade, nós criamos variáveis dummies, né? Aqui não é a variável, lembram lá na estrutura dos dados que tinham coluna para o tempo e coluna para a intervenção, para o grupo? Aqui não, a gente precisa criar dummies. Então, o tempo ele é estratificado nos follow-ups, tá? E aqui o grupo não é mais só uma coluna, ele é estratificado aqui em interações. A interação para o
tempo 2, interação para o tempo 3. A variável dummy, ela serve para isso. A dummy, ela vem desses experimentos, né, de acidente de carro, para testar a segurança e tal. Na verdade, é um modelo, né, é um boneco, vamos dizer assim, que serve para simular o seu fenômeno, o que você quer ali, né, ter. Então, no caso aqui, o dummy é um boneco que simula um ser humano. Você pode também fazer a mesma análise se você quiser apresentar os change score, tá? A única diferença é que você vai pegar o seu follow-up de interesse menos o valor de baseline, tá? E você vai ter só o change score lá. Aqui é a estrutura de dados, né? Recapitulando lá, igual é basicamente essa, com foco aqui no ID, tá? Vai ter uma linha do mesmo indivíduo para cada tempo de interesse. Um outro modelo é esse Longitudinal Mixed Model with Repeated Measures, que é nada mais do que uma ANOVA de medidas repetidas, só que longitudinal, né, considerando melhor as dependências. Só que ela vai ter um problema grave nesse modelo aqui, né? Por que a gente não usa esse? Porque de cara lá, todos os indivíduos já vão ser separados em grupo, incluindo o baseline, tá? Então, já inclui em toda a equação as diferenças do baseline. Ou seja, ele não ajusta, não tem ajuste. E vocês podem procurar aqui na equação, não tem aquele coeficiente de ajuste para o baseline. Então, esse modelo, né, o que seria o Longitudinal Repeated Measures ANOVA, ele não é utilizado. E aí, apesar da ideia ser boa, né, considerando medidas repetidas lá, ele não ajusta o baseline, e aí o Twisk ele propõe esse modelo alternativo, tá, de ANOVA de medidas repetidas longitudinal, com ajuste do baseline. Então, o que ele faz? Ele vai ajustar o baseline tendo um valor amostral representativo, né, independente do grupo. Vai pegar o valor do baseline amostral, né, que vai servir para os dois grupos, independente. Então, vai ficar dessa forma, né, igual aqui no Frost, os dois grupos vão sair do mesmo lugar, né, e aí você ajusta qualquer diferença. Lembrando que não ter diferença estatisticamente significante não quer dizer que não vai impactar no modelo, tá? Pode sim enviesar. E aí, além desse baseline único, ele vai ter a variável tempo, né, dos follow-ups aqui. Aqui tem 3 follow-ups, utilizando variáveis dummies, tá? E esses valores vão ser o valor de grupo de referência, o controle. Aqui são as variáveis de interação, grupo por tempo de cada um dos time points. Então, lembrem lá do valor do mais 5, né? É a diferença da diferença intragrupo. Então, vai pegar o valor, por exemplo, no time 1, vai pegar o valor daqui, mais o valor da interação. E aí, para o Alternative Longitudinal Mixed Models, a estrutura da base de dados vai ficar dessa forma aqui. Tá? Aqui tem a variável grupo e tempo, mas elas não vão entrar na análise. Elas vão servir só para a gente criar as dummies, né? Então, aqui a gente tem as dummies de curto prazo e longo prazo. Tá? Quando tem 0, quer dizer que não vai ter nada lá, não vai ter nenhum valor. Então, o baseline, ele é 0. Né? O time aqui 3, 2, 1 é porque o baseline tem que inverter no SPSS, tá? Você tem que colocar o valor de referência maior. Então, o baseline passa a ser 3 e o último follow-up passa a ser 1. Aqui são as variáveis de interação, que você vai multiplicar a variável grupo pelo time point de interesse e vai colocar aqui se ele vai ter influência lá na equação, tá? Dependendo se ele for do grupo controle e intervenção. Então, esse indivíduo que é do grupo intervenção, ele vai ter lá o efeito, né, da interação no short e no long term.
Esse aqui que é no grupo controle, que é o 0, ele não vai ter, porque aqui todos os valores deles, aqui está 0, né? Porque vai estar multiplicado. Short, por exemplo, vezes 0, vai dar 0. Então, vai estar multiplicado o long term aqui, 1 vezes 0 vai dar 0. Então, ele não vai ter influência, vai dar só o valor do baseline. Então, a variável dummy de tempo, né? Você vai separar as variáveis do time aqui em dois follow-ups. E a variável de interação, né? Como eu disse, vai pegar o efeito da interação e juntar com o efeito, com o valor que tiver no follow-up de interesse, que é o valor do grupo referência. Então, a gente pode ver lá o que a gente viu na base de dados, a gente está vendo aqui, né? Aqui as interações, com a diferença que essa equação aqui são para 3 follow-ups, o meu são só 2, e aqui as dummies de tempo, com a diferença que, né, a minha são só 2 são só 2 follow-ups. Então, pessoal, a recomendação final, né, do Twisk é, para quando for RCTs com mais de um follow-up, utilizar o longitudinal ANCOVA ou o modelo alternativo de ANOVA, né, de medidas repetidas, não utilizar só a forma longitudinal da ANOVA de medidas repetidas. Entre os dois, os resultados vão ser muito próximos, tá? Com esse aqui subestimando um pouquinho o erro padrão da diferença, porque, e consequentemente, né, o intervalo de confiança, porque vai ter um N maior, de certa forma, porque você vai estar incluindo o baseline no desfecho também, tá? Como desfecho. E aí uma comparação entre o alternativo e o Linear Mixed Models e o longitudinal ANCOVA. A vantagem do alternativo é que o baseline é uma média única para toda a amostra, então corrige ali de uma forma que não abre brecha, né, para confusão, fator de confusão. E todos os indivíduos vão entrar independente se não tiver alguma medida no follow-up. Ele tende a apresentar mais medidas de variabilidade, diferença ali, tudo certinho, melhor do que o longitudinal ANCOVA, dependendo do seu programa estatístico, tá? A desvantagem é que o Random Intercept Variance do Alternative ele é um pouco maior, tá? Também, por incluir mais pessoas, né? O baseline lá vai estar incluído também, então ele vai considerar esse N como se fosse um N maior. Mas no final, por outros motivos, vai acabar equilibrando. E aqui eu falei também já do erro padrão da diferença, tá? Bom, pessoal, é isso, é um assunto bem complexo, é complexo para mim também, mas eu espero que, de certa forma, tenha dado um norte para vocês, para quando vocês forem fazer a análise estatística, vocês saberem o caminho que vocês têm que percorrer. Eu não espero que vocês já saibam toda a teoria de cara, né? É difícil mesmo, mas espero que minha intenção, né, que é trazer essas ideias, tenha sido realizada, né? Esse objetivo tenha sido cumprido. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Estou à disposição. Muito obrigado.